Então vamos lá, né? Como é que começou toda essa história de turismo de saúde aí pelo mundo? Na verdade, é uma das atividades mais antigas, se não a mais antiga atividade turística do mundo, porque começou lá antes de Cristo, nos anos lá de 4.000 antes de Cristo, quando haviam já peregrinações para estâncias termais em busca de cura para vários males, para várias doenças, tá? Também, as águas, elas nessas épocas, essas águas termais, muito comuns na Europa, né, ali na Itália, na Espanha, elas eram usadas como remédio, tanto via banho, quanto, né, banhos que ainda hoje a gente utiliza, quanto via oral, que também são usos que ainda hoje eles vêm acontecendo, tá? Isso já acontece, né, desde o Império Romano, desde a Grécia Antiga. E aí, desde o século XIX, então, é que essa atividade começou a ter um caráter mais turístico em vez de só tratamento de saúde. As pessoas já começaram a se deslocar, na verdade, para não só fazer seus tratamentos instâncias termais e tal. No Brasil, essa história é um pouquinho diferente, né? Ele iniciou no final do século XVIII, aqui pra gente, com a criação da primeira estância termal, que foi lá em Santa Catarina, no ano de 1813, ok? Com a Caldas da Imperatriz. E a partir de 1910 foram surgindo novas estâncias termais por todo o país, se destacando aí ali na região de Goiás e também na região de Minas, né, as águas termais que por ali se encontram. E aí também a gente tem as estâncias climáticas e outras estâncias que foram se destacando. Um destaque bastante especial é quando houveram a junção dessas estâncias com os cassinos. E aí isso foi bem interessante porque houve um movimento muito grande em busca também dos jogos e aí virou uma coisa só, quase as tais das estâncias, né? Então, aí a gente pensa, mas o que vem a ser saúde? Né? A saúde, na verdade, ele não é tratado apenas como ausência de doença, mas sim, atualmente, o contexto ele é um pouco mais abrangente, atingindo também não só a parte da doença física ou psíquica, mas também a parte toda espiritual, essa parte do bem-estar, e aí mudou um pouquinho esse contexto, né? Então, quem busca um tratamento de saúde não é apenas hoje para tratar das suas doenças, mas sim porque quer uma qualidade de vida melhor, tá? É dentro desse contexto que a gente trabalha hoje a saúde, né? E aí essa atividade ela vem crescendo cada dia mais por conta dessa busca incansável que as pessoas têm por qualidade de vida, né? Então hoje está todo mundo cada vez mais buscando ter essas possibilidades de melhorar a sua saúde, né, de não ficar doente. Então a prevenção é principalmente a busca por essas pessoas. E aí, tudo bem, então a gente junta turismo com turismo de saúde, né? Vários termos aí, elas aparecem, né? Sendo turismo de Isso. saúde. Então, tem o turismo de saúde, Isso, que é bem segmentação. conhecido, tem lá o Isso, turismo headset 1. global. Como é que eu consigo resolver isso? Eu tenho que pedir pro pessoal ali, ó. Tá no mesmo canal, é isso? Dá para ouvir só numa? Posso continuar agora? Resolveram? Obrigada, gente. Então, aí são vários termos que a gente encontra no turismo de saúde, né? Isso foi assim, eu passei 2 anos pesquisando esse tema e até eu compreender que existiam esses termos e qual termo se referenciava ao quê, né? Eu demorei algum tempo. Então, eram balneários, eram turismo termal, termalismo, vários e vários termos e eu fazendo, nossa, onde se encaixa cada um desses termos, tá? Mas, por fim, eu cheguei lá numa definição de que turismo de saúde é aquele que é feito, é realizado pelas pessoas que buscam não só tratamento de saúde, mas principalmente por essas pessoas que querem hoje trabalhar com a prevenção, né? Uma atividade mais holística, mais mente, espírito, corpo, bem-estar. Então, não só visando a cura para alguma doença. Tudo bem? Essa é uma das definições de turismo de saúde. Quando eu aponto isso aqui, não dá para ver nada, né? Dá? Não, né? Ok.
E aí, então, para o Brasil, né, a gente no Brasil considera o turismo de saúde o quê? Né? Esse segmento que se constitui, então, da atividade turística decorrentes tanto para fins médicos, como também para fins terapêuticos e estéticos, tá? Essa é a nossa definição de turismo de saúde. E aí, quais são os fatores que motivam as pessoas para fazer essa atividade? É a necessidade de realizar os tratamentos médicos, cada vez mais comuns, é fertilidade, é redução de estômago, né, bariátrica, é cirurgia plástica, são vários tipos de tratamento que as pessoas buscam, né, é referência, tal país é referência em tratamento de coração, cirurgia de coração. Então, essas pessoas, esse turismo voltado para a área médica, ele também é considerado um turismo de saúde e também a vontade de ter uma vida mais saudável, que aí é o pessoal que vai mais para a linha de spa, mais para a linha do termalismo, né, e outras também terapias que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de turismo de saúde, sempre tem essas duas vertentes. Então, também com definições diferentes, que é o turismo médico hospitalar, né, que é aquele realizado para pessoas que buscam esses tratamentos, exames, cirurgias e tantas outras atividades aí, né, odontológicas também, voltadas para tratamentos de fato. E aí vocês vão ver termos como turismo hospitalar, turismo médico hospitalar, também vários termos, tá? Para o Brasil a gente adotou médico hospitalar. E aí a gente tem o outro que é o turismo de bem-estar, que é aquele voltado mais para essas pessoas que trabalham com a prevenção das doenças, né? Então, quem busca uma vida mais saudável, quem quer ter né, fazer uma diminuição do estresse, até redução de corpo, mas não por né, intervenção cirúrgica, mas sim por melhores hábitos. E aí vai, né? Atividade física, uma série de outras terapias que são voltadas para esse lado, ok? E aí, como eu falei, essa junção de termos, né? Como é que a gente separa todas essas questões? E aí eu fiz esse quadrinho para esclarecer um pouquinho melhor. Então, segmento turístico, quando a gente fala de segmentação, é turismo de saúde. Quando a gente fala médico hospitalar, bem-estar, termal, beleza, a gente está falando aí dos tipos de turismo de saúde. E aí eles podem se enquadrar tanto num, né, no médico hospitalar, quanto no outro, no de bem-estar. E aí, quando a gente fala em estâncias, em balneários, em resorts, em spas, a gente está se referindo aos locais onde essa prática é possível, tá? E aí, quando vocês ouvem termos como talassoterapia, hidroterapia, balnearioterapia, são as terapias atribuídas a esse tipo de atividade, ok? Então, ficou assim um pouco mais claro. E aí, essas terapias também são inúmeras, né? Tem terapia com areia, terapia com água termal, terapia com água do mar, N situações. Aí eu também fiz um estudo durante esses 2 anos que eu passei pesquisando esse tema sobre as políticas públicas que envolvem esse nosso segmento, né, no Brasil. E aí eu pesquisei em várias políticas públicas nacionais, já que a Organização Mundial do Turismo, né, projetou um crescimento dessa atividade entre 2012 e 2015 a cerca de 60 bilhões de dólares, né, no mundo. Então, é uma atividade bem significativa e eu quis entender como que isso está sendo trabalhado aqui no Brasil. Aí fui buscar nessas nossas políticas públicas em 3 planos nacionais de turismo de 2003, 2007 e 2013. E aí o que eu pude identificar, né? Que nenhuma ação específica é voltada ao turismo de saúde no Brasil. Ele é sim um segmento bem importante para a gente, né, para o nosso país, ele movimenta muita gente, principalmente, né, a busca da estética, a gente é referência em alguns tipos de cirurgia, principalmente cirurgia plástica, então muitas pessoas vêm de fora para fazer esses tratamentos com a gente. No entanto, né, a gente não tem nenhuma ação política voltada especificamente para esse segmento. Foi definido lá o termo para turismo de saúde, a definição, né, o conceito de turismo de saúde, porém não tem nenhuma ação prática voltada especificamente para esse setor, para esse segmento, ok? Ele não é um setor prioritário, né? O Ministério do Turismo trabalha com outros segmentos que ele considera mais prioritários, turismo de eventos, ecoturismo, mas não um turismo de saúde. Apesar de ele, né, ter lá desde 4.000 antes de Cristo.
E aí, como eu falei, a gente tem referência, né, em algumas cirurgias. O Brasil é tido como referência em algumas. Eu trouxe esse pequeno quadro, não sei se está visível aí para vocês, para mostrar que a gente, junto com a Argentina, nós somos referência para o mundo em cirurgias plásticas, principalmente, né? Aí também a Colômbia tem esse segmento bastante procurado, bastante desenvolvido, e a Costa Rica. E Cuba, México, Panamá, né, tem outras cirurgias também importantes dentro do turismo médico hospitalar, tá? E por que isso é relevante, né? Porque se a gente tem tanta gente que vem de fora buscar esse tratamento para a gente, como é que está organizado o nosso receptivo para esse público, né? Se a gente for pensar, quem vem fazer um tratamento de saúde, dificilmente eles vêm desacompanhados, né? Normalmente eles vêm com alguém para acompanhar e eles acabam por necessitar de vários serviços que eles são oferecidos dentro da cadeia do turismo para um turista normal, né? Um turista que vem fazer passeio, porque ele precisa de meio de hospedagem, ele precisa de alimentação, ele precisa de transporte, e quando ele é o acompanhante, né, e não o enfermo, ele acaba tendo muito tempo ocioso. E por que não utilizar, né, o seu tempo livre para conhecer os lugares, ok? Então, quando a gente fala nesse segmento que movimenta, né, bilhões no mundo, é um segmento bastante relevante para quem é da área de receptivo, para nosso setor do turismo, tá? Só colocando ali o primeiro, né, que esses tratamentos de saúde, eles vêm utilizando cada vez mais da alta tecnologia, e por isso que vem acontecendo essas especialidades, né, especificidades em cada um dos destinos, tá? E a América Latina, então, também vem se destacando, por isso eu trouxe esses dados aqui, né? Aí outro dado interessante é que cerca de 80% dos pacientes de turismo de saúde, eles viajam acompanhados, como eu comentei. É bom porque a turma, né, abana e tal, a gente fica sabendo o que acontece, porque eu não estou ouvindo nada aqui, ó. A música. Vocês me sinalizam quando eu puder continuar, tá? Vamos lá? Ok, então eu estava falando para vocês, né, que vários desses pacientes, eles viajam acompanhados. Eu tenho um dado aqui de que 80% deles viajam acompanhados né, de quem vai fazer algum tratamento. E aí 95% desse público, né, que vai só de acompanhante, eles acabam por fazer passeios, utilizam sim dos restaurantes, conhecem museus, teatros, eles aproveitam o seu tempo livre para conhecer aquele destino, tá? E ainda 31,7% dos pacientes que buscam esse tipo de procedimento para, né, melhorar a saúde e tal, principalmente de cirurgia bariátrica, eles buscam destinos referência nesse setor, tá? 22% desses pacientes, eles buscam por procedimentos ortopédicos, né? Os problemas aí de joelho, de coluna, de ombro e tudo mais. E 12,12% desses pacientes, então, eles buscam procedimentos cosméticos ou estéticos, tá? Esses são, né, os dados de mais relevância para esse setor do turismo médico. Ok? Aí você pensa, tá, eu tenho essa informação, o que eu faço com ela? Né? Quem sabe a gente tem aí algumas parcerias possíveis de se fazer com hospitais, porque o hospital não dá conta de fazer a atividade turística né, do acompanhante do paciente. Mas há um nicho aí inexplorado que é bem interessante da gente ver. Já no turismo de bem-estar, né, que é aquele voltado mais para os spas,
A região sudeste tem esse dado que ela representa 63,3% na distribuição geográfica dos spas no Brasil, tá? E a região sul, ela corresponde por 15%. Então, né, do sudeste e o sul, eles são mais procurados, eles têm maior oferta de spas no Brasil. Santa Catarina, que é onde começou o turismo de bem-estar no Brasil, né, é um dos estados mais representativos dentro desse setor, possuindo inclusive um centro de talassoterapia, que é tratamento a partir de água do mar, que não é muito comum da gente encontrar aqui no Brasil, né? Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás, e também São Lourenço, Caxambu, em Minas Gerais, são outros destinos que se destacam, né, que também fazem parte aí da região sudeste. Então, vocês veem que o dado ele é bem relevante. Em 2012, que é um dado também de uma pesquisa, 88% dos spas, em 2012 já, né, um dado antigo, é difícil encontrar informações sobre isso, mas os spas faturaram em média 40 milhões ou 40 mil reais por mês no Brasil, movimentando ao todo diretamente 370 milhões ano. Então, é um segmento bastante relevante, né, são números bastante expressivos aí desse setor. Em junho de 2015, um dado um pouquinho mais novo, 10 milhões e 500 mil viagens internas e 31 mil viagens estrangeiras por ano, elas foram motivadas por tratamentos de saúde, o que ajuda a driblar a sazonalidade, porque a gente tem muito esse problema, né? No verão vende, no inverno não vende. E o turismo de saúde não, é o tipo de atividade que você vende durante o ano todo, porque se eu preciso fazer cirurgia, é o quanto antes, né? Não vou esperar a próxima estação mudar para eu poder fazer a cirurgia. E do mesma forma, se eu quero lá, estou muito estressado, é naquele momento. Eu vou arranjar umas férias o quanto antes para eu poder me tratar ou poder ir para um spa e relaxar e fazer os procedimentos que me interessam. Tá? Então, ele é um segmento também que não tem muita interferência da sazonalidade. E aí, o que as pessoas acham, né, do turismo de saúde? Qual que é a opinião deles? Meu estudo, na verdade, ele foi muito mais voltado para a experiência de quem consome turismo de saúde, né, do que essa parte toda histórica, mas fez parte de todo esse levantamento. E aí eu trouxe algumas informações para vocês sobre o que as pessoas estão achando do turismo de saúde no Brasil. Eles acham que a qualidade empregada nos estabelecimentos, nos spas principalmente, né, dentro de resorts, que normalmente são aqueles espaços onde eles têm as massagens, tem alguns tipos de banhos diferenciados, né? Então, eles encontram bastante qualidade dentro desses... E aí isso impacta positivamente na experiência das pessoas que praticam esse tipo de atividade, tá? Então, os hotéis que investem em spas, eles têm um retorno bastante positivo relacionado a essa atividade dentro do seu empreendimento. Os aspectos relacionados com a infraestrutura, né, e com os serviços, eles são muito mais considerados do que propriamente os tratamentos voltados ao bem-estar e à estética. Ou seja, as pessoas que procuram os resorts como uma forma de lazer e acabam por utilizar os serviços do spa, que é oferecido dentro desses espaços, né, eles acabam que acham bacana a atividade, gostam, eles veem, né, que a qualidade é boa, que isso interfere positivamente, mas não é o principal item que eles avaliam dentro daquele contexto do spa, né, ou do hotel. Esse dado ele pode mudar a partir do momento que a pesquisa seja feita apenas para aqueles tipos de spa voltado para dieta, procedimentos estéticos, né? Então, dentro do conceito assim, resort, atividade turística, esse cenário, tá? Também outro dado que eles avaliam, que é bem importante, aí às vezes a gente fica com preguiça de treinar funcionário, né? Falar, a gente treina, o funcionário vai embora, mas esse dado é bem relevante, porque os funcionários, os atendimentos, né, pelo atendimento que é ofertado, as facilidades, as informações passadas ao cliente, também na questão do restaurante com preço, são pontos bem importantes na avaliação do cliente, ou seja, muito mais importantes até do que a relevância que tem o spa para dentro desse tipo de atividade do resort, tá? Que são tão comuns. No entanto, há autores também que falam que os hotéis né, assim, os hotéis de luxo, os resorts que não ofertam essa parte de spa,
eles acabam por perder clientes, porque as pessoas que buscam esse tipo de turismo, elas já esperam que tenha lá a sala de massagem, algum tipo de banho diferenciado, ok? E aí, quais são as oportunidades, então, que eu vejo depois... Só um minutinho, pessoal. Ah, eu botei aqui, ó. Uhum. Já estão me ouvindo de novo? Ok, e aí eu considerei aqui algumas oportunidades dentro da atividade do turismo de saúde para quem está buscando empreender de repente ou está curioso sobre esse segmento, né? Existe esse termo aí, os brokers, né? Que são essas empresas hoje facilitadoras que são responsáveis pela captação desses pacientes, né? Também dentro e fora do país, que orienta essas pessoas quais são os serviços apropriados, onde ela pode se hospedar, né, quais são as atividades que ela pode fazer e tudo mais. Tá? Então, essas empresas, esses brokers, são essas empresas que estão captando esse nicho de mercado para fazer a atividade turística girar. Né? E lembrando que eles não têm muito problema com a questão da sazonalidade. Tá? Aí tem também esses medical concierge aí, que são empresas também que oferecem serviços referentes a essa logística da viagem, né? Contratação de receptivo local, os tradutores, assistência pós-operacional, o procedimento operacional, enfim, tá? Que também auxiliam aí os pacientes e seus acompanhantes durante toda a viagem, né? Ou o período que ele vai ficar em tratamento. Tá? Então, esses dois foram os que eu encontrei no mercado que já buscam, já trabalham com esse nicho e tem dados de números de faturamento e tal, que são números extraordinários, assim, maravilhosos, dá vontade de sair hoje captando esses clientes, esses pacientes, né? Ainda dentro do turismo médico, né, oportunidades que já existem, tá, no mercado. Criação de associações e consórcios. Então, várias empresas, elas estão criando associações com os hospitais, com as clínicas. Os hospitais, as clínicas também estão se associando entre si, criando consórcios para poder oferecer melhores serviços para esses pacientes, para essas pessoas, né, os acompanhantes e tal. Existe o Business Travel Bureau, né, que é uma associação que ela está divulgando os dados de estruturas médico-hospitalares que tem no país e também dos spas, e faz isso, né, junto com os atrativos da cidade aqui de São Paulo, então ela já é uma realidade, né? E também tem essa associação dos hospitais particulares da cidade de São Paulo, então São Paulo, né, saindo na frente aí no setor. Médicos. Ele disse para mim que era para melhorar, que ele trocou aqui. Agora deu? Ok, em 2006, essa Associação dos Hospitais Particulares, né, investiram na divulgação de serviços médicos para os estrangeiros, né, e 6 hospitais privados assinaram esse consórcio. Né? Então, você vê, o objetivo, na verdade, é fomentar os profissionais para divulgar os serviços brasileiros para os mercados internacionais. Ou seja, se nós somos referências em determinados tipos de tratamento, né, aonde é que estão os possíveis clientes, nossos possíveis pacientes, vamos buscá-los. E aí, claro, o turismo a gente não faz sozinho, esse tipo de associação, informação é relevante, importante, eles viram esse nicho e foram buscar esse nicho. Eu tenho uma colega que trabalhou no hospital lá em Curitiba e esse meio ele realmente existe, ele acontece, as pessoas estão, os hospitais, né, as clínicas estão cada vez mais longe buscando os seus futuros ou possíveis ou potenciais pacientes, tá, e clientes. Dentro do turismo de bem-estar, né, que é esse que busca aí a melhora da atividade, do espírito, da saúde, né, enfim, a gente tem aí uma série de outros termos, tá, dentro desse turismo que cada vez mais estão
entrando dentro desse contexto ou dessa terminologia de turismo de bem-estar, né? Então a gente tem ali, né, atividades ao ar livre, esportes e aventura. Alguns autores já têm considerado como turismo de bem-estar pelo prazer, pelo, né, estado de êxtase que a gente tem depois da atividade. Turismo de yoga, tem lá turismo de voluntariado. Então, como o bem-estar, ele trata muito mais desse estado de espírito da pessoa, né? Vários autores já têm misturado uma série de outros segmentos dentro desse contexto. E eu queria deixar isso registrado aqui, né, para vocês, porque esses termos eles mudam a cada hora e as discussões acontecem e, né, as coisas vão mudando, tá? Então, é um setor que vem apresentando cada dia mais crescimento em função, né, dessa busca de melhorar a saúde e o corpo. E por meio de tratamentos corporais de prevenção e cura, terapias de bem-estar, relaxamento e também de beleza, banhos e rituais de purificação corporal e mental, né, práticas nutricionais e medicinais e também outras atividades e exercícios que são oferecidas dentro desse mundo do turismo de bem-estar. Outras oportunidades que eu enxergo dentro desse setor, tá? O turismo de saúde, ele é um forte impulsionador do turismo de baixa temporada. Como eu falei, ele não depende da sazonalidade, então ele impulsiona de verdade a atividade, né? E alinha as atuais intenções da população que busca melhorar a qualidade de vida, né? Ter melhores condições aí, prevenção para não ficar doente, com o bem-estar e com essas novas tecnologias que cada dia mais elas estão evoluindo, né? Quem frequenta ou já fez esse tipo de terapia ou frequenta esse tipo de espaço, pode perceber que a cada momento tem novidades, tá? Por causa da tecnologia que ocorre a cada momento nesses lugares. Existem os spas especializados, né? Então, eu coloquei esses dois aí, mas a questão de spas vinoterápicos, com terapias voltadas no mundo, tem uma rede mundial, que é a rede Codali, tem no Rio Grande do Sul, um spa dessa categoria aqui no Brasil. E spas voltados ao público masculino, porque o público masculino cada vez mais, eu não identifiquei nenhum, tá? Mas isso é uma oportunidade que eu vejo. O público masculino cada vez mais tem buscado, né, por melhorar a saúde, melhorar a estética e tal, tem se preocupado mais com esse lado. Então, por que não, de repente, ter um espaço voltado a esse público? As barbearias cresceram, né, significativamente aí nos últimos períodos, então eu acredito que também seja um setor interessante, até porque misturar, né, nesse tipo de lugar masculino e feminino às vezes não é muito conveniente, tá? Outras oportunidades que eu vejo ainda, né? Tratamento de dores e doenças com as águas mineromedicinais que a gente tem no Brasil. Nossos espaços lá, né, em Goiás, em Minas, eles têm muito o caráter assim de turismo de sol e praia, só que realizado no interior com espaços de águas quentes, né? Então, existe sim, são divulgadas as terapias, para que serve aquela água, né? Melhora as dores reumáticas, melhora a questão da respiração, mas a gente ainda não é tão intenso nisso como acontece, por exemplo, na Espanha, nos balneários lá. As pessoas vão para lá ou para a Itália em busca, de fato, de tratar da saúde pela questão dos componentes físico-químicos das águas. Tá? Isso no Brasil ainda é muito incipiente, assim. A gente tem também a cosmética termal, já fortíssima na França, né? Os vários cosméticos que eles são fantásticos, principalmente em função das propriedades das águas. Então tem lá a Vichy, a La Roche-Posay, né? Que o principal componente da sua cosmética é justamente a água. E aí aqui no Brasil isso também ainda não é explorado. Por que não, né? Se eles fazem tanto bem para a saúde, por que não aplicar isso na cosmética? Eu vejo também uma possibilidade da normalização do setor, ela ainda é muito desorganizada, esse setor no Brasil, e como a gente tem aí, né, um trabalho forte nos últimos anos de normalização do setor de turismo, eu acredito que também é um segmento que seja importante fazer essa parte da normalização, ou, né, com selos de qualidade, de reconhecimento, que esse tem qualidade, esse de fato, né, dá resultado para quem vem buscar tratamento de reumatismo, de respiração, enfim. É claro que sempre há possibilidade, né, de novos estudos e pesquisas sobre o tema.
e ainda há um vasto campo para desenvolver e para empreender dentro desse segmento no Brasil, tá? Eu quis deixar essa fotinho aqui, né? Porque hoje é comemorado o Dia do Turismo, o Dia do Turismólogo, e também é comemorado hoje pela Associação Mundial do Turismo, o Dia do Turismo Sustentável, que é o ano do turismo sustentável. E aqui deixo meus contatos e fico à disposição aí para algum esclarecimento. Obrigada. Primeiro dia é sempre assim, né, gente? Só até acertar os... Estão? Estão. Daremos início às perguntas. E nós temos uma aqui. Ouço de você só. Temos uma pergunta aqui. Dizem que viajar é uma forma de terapia. Por que o turismo de bem-estar no país ainda não atingiu sua plenitude mercadológica? Falta divulgação? Boa pergunta. Isso já dá outra dissertação, né? Se a gente for entender... Quem que fez a pergunta, só para eu entender? Fomos nós. Ah, fomos vocês? Ok. Na verdade, eu entendo também o turismo como uma forma de terapia de um jeito geral, né? Hoje, como a gente trabalha o turismo de forma muito segmentada, né? E esse turismo ele é bem claro, né? O turismo de saúde, porque ele tem um foco específico. Se a gente for voltar ali naquela figura, vou até voltar, naquela figura do... Ah, vai demorar. Essa aqui, né? Vocês vão ver que a cada momento surgem novidades. Isso aqui é de 2016, tá? O autor colocou isso aqui em 2016. De repente, o turismo de saúde vai ser ou de bem-estar vai ser a forma de turismo, né, o segmento turístico, e aí o turismo, atividade, passeios vai ser um dentro. Não sei o que vai vir. Hoje em dia, por que ele não é tão divulgado, tão realizado? Eu acredito porque a gente precisa amadurecer ainda mais essas questões, né? Como eu coloquei ali, as políticas públicas elas não investigam muito bem esse mercado, então a gente não tem muito dado, muita informação, e a gente não tem também, ou a gente perdeu, talvez na época lá junto com os cassinos, que isso foi, né, foi mais intenso no Brasil, talvez a gente tenha perdido. Isso também aconteceu na Europa, na Itália, na Espanha. Essa prática de ir consumir esse produto, turismo de saúde, termalismo, águas termais, com o tempo. Então existe já todo esse movimento hoje de retorno para esse tipo de balneário, de espaço, né, com as águas termais, os seus tratamentos e tal, até por essa alteração no conceito de que hoje a gente não vai só lá tratar de doença, mas sim porque eu vou buscar não ficar doente, né, eu vou buscar a prevenção, tá? Mas eu acredito que possa melhorar bastante a divulgação. Eu não te escuto, eu vou ter que ficar perto. Você pode falar no microfone, mas eu... Obrigada, eu adorei sua palestra, primeiro. E eu sou uma entusiasta assim, do turismo da saúde. Eu te escuto. Tá me ouvindo? Não? Agora tá. Eu sou uma entusiasta do turismo da saúde porque a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, porque nós temos uma clínica odontológica toda preparada para receber estrangeiros e tal. E uma coisa que a gente pega muito, que na verdade meio que brecou nosso sonho por enquanto, é a burocracia. Porque a gente tem vários impedimentos burocráticos com o Conselho de Medicina, do CRO, de Odontologia. Por exemplo, para divulgar lá fora, em plataformas lá fora, aí o paciente teria que vir com um visto específico de saúde. Tratamento. Então, isso impossibilita, na verdade, dificulta muito uma divulgação, uma expansão do que a gente gostaria de fazer. Como que você vê isso? Está longe dessa burocracia diminuir? Ou você acha que com o envolvimento aí de alguns órgãos públicos, do Ministério do Turismo, no caso, isso pode diminuir e facilitar para a gente? Diminuir burocracia no Brasil, não acredito que seja assim tão rápido, né? Mas eu acredito no caminho do associativismo
como você viu ali, os consórcios, as associações, porque um sozinho ir buscar, né, resolver essas questões é muito difícil. Você sozinho ir lá bater no Ministério do Turismo e falar, olha, né, eu tenho essa ideia, você fala, tá, mas não é significativo, né? Tem que ter representatividade. Então, eu acredito sim que o caminho seja pelo associativismo, para a gente começar, eles começarem a perceber, né, a importância desse setor também, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o turismo de aventura, né, alguns anos atrás, deu um boom, eles viram a importância, sentiram, aí teve a associação, a ABETA e tal, e começou a desenvolver uma série de projetos. Então, eu acredito que o caminho seja esse, né? Agora, quando vai acontecer a redução da burocracia, aí, puxa, eu gostaria que fosse amanhã também. Mais alguém, gente? Bom, as próximas perguntas terão que ser respondidas após a palestra, porque temos que dar finalização agora. Falamos depois. É isso? E aqui, a Vila do Saber gostaria de agradecer a palestra e temos um presentinho e um certificado. Obrigada. Isso era para mim? É. Obrigada. Obrigada, gente. Fico à disposição.